Muito bem. Sejam todos bem-vindos aqui em nossa companhia. Essa é a segunda parte de quando nós começamos a explicar o plano da criação, logo após uma pequena apresentação do nosso projeto. E na primeira parte nós finalizamos aí na terceira fase da criação, que eu dizia que essa parte na criação espiritual são tórax, abdômen e quadril do corpo espiritual, de toda a natureza, de tudo que nós concebemos com os nossos 5 sentidos de visão, audição, tato, olfato e paladar, e é composto por 6 qualidades de luz, que na Kabbalah são chamadas de Sefirot, são 10 realidades. Então, a energia emanada quando do pensamento gerado na consciência, que, como eu disse, esse pensamento é gerado a partir do momento que um desejo é manifesto por algo, alguém, alguma coisa, alguma situação, algum local, algum fato, algum acontecimento. Então significa, a consciência detectou um desejo e, portanto, vai pensar naquele objeto de desejo. Isso emana energia do todo criador, justamente no sentido de que aquilo seja criado, seja formado, ganhe forma e venha a ser manifesto nos 5 sentidos. É a chamada glória de Deus, a manifestação do imanifesto. Então, na medida da avaliação da probabilidade da realização, que se recebe toda a luz, então eu disse aí que a Sefirah Hormah recebe toda a luz, então a consciência já recebeu o objeto do pensamento sem passar pelos filtros da formação. Se há restrição, contudo, como eu disse e repito, a tendência é nós perguntarmos como pode ser isso, como é possível, como pode ser possível. Então aí está avaliando a probabilidade daquilo vir a ser realidade. Então, há essa restrição. Se há essa restrição, que é biná, ou seja, não recebe, o que ocorre aqui? Vai passar pelos filtros da formação, ou seja, o objeto pensado vai passar pelos filtros da formação. Então, porque aqui o medo da não realização tende a vir primeiro. Então, por isso, o indivíduo humano deve ser levado a compreender que a energia gerada pelo pensamento positivo, aquilo que manifesta é um desejo, porque aquilo que ele não quer, ele pensa a todo momento e já sabe que é possível, porque ele experimenta aquilo que ele não quer mais, ou seja, uma experiência negativa. Aqui, pelo contrário, quando você vai pensar em experiência positiva, o medo de não realizar vem primeiro. Aí a restrição. Aí que há que ter força mental para causar a formação daquele objeto pensado. Então, o indivíduo tem que ser levado a compreender que a energia gerada pelo pensamento positivo, em confiar que Deus salvará alguém, alguma coisa, causará um local, um acontecimento, um fato qualquer, esta energia, ela é potencializada na medida que você
acredita ser provável a realização daquele objeto, ainda que seja uma situação qualquer. Então, esta energia gerada pelo pensamento positivo em confiar que Deus salvará aquela coisa, trará aquela coisa, é o que traz justamente aquela coisa. Gera uma emoção positiva, um senso de gratidão dissipada. Ou seja, a consciência recebe antecipadamente. Recebe no mundo superior, que não é exatamente a SIA, nós vamos ver isso, mas é no sutil, ou seja, a consciência já recebeu a probabilidade daquela objeto do pensamento vir a ser consolidado. Bem, isso se chama, como disse o corpo do Partsuf, e ele é formado por 6 luzes diferentes, ou seja, 6 qualidades com as quais nós compreendemos, ou seja, a consciência, não nós, mas a consciência percebe a realidade, que é Givurá, em hebreu, Givurá, ou seja, algo como rigor. No sentido de avaliar. Aqui, a consciência avalia, inclusive, o seu próprio merecimento. Isso é que dificulta, muitas vezes, a realização, a formação do objeto pensamento. Mas ela também tem uma confusão em Hesed, ou seja, misericórdia. Então, de um lado ele tem o rigor, do outro lado a misericórdia. Centraliza, formando um triângulo logo abaixo, que é Tiferet, que é beleza. Então, quando você balança o rigor e a misericórdia, você tem a beleza. A beleza de quê? Da realização. Aqui vai gerando uma emoção, que é justamente o campo formativo do objeto pensamento. Aí vem Hod, que é glória. E do outro lado, Netzar, vitória. Então veja bem, Givurá, rigor, tempera-se com Hesed, e vem Tiferet, que é beleza. Então Givurá, rigor, Hesed, misericórdia, e Tiferet, beleza. Quando se combina isso, beleza. Passou também esse triângulo. E de beleza, você vai ver glória. Mas você vê também vitória. Veja que antes é o rigor e a misericórdia. A beleza desse equilíbrio. Aí vem glória e vitória. Ou seja, a luz emanada, a energia imanifesta emanada pelo pensamento, ela agora causa uma emoção de vitória. Se passar pelos filtros da formação, esses são os filtros da formação, que é uma confusão. Então, depois de vitória, ele vai para algo como Yesod, chamado em hebreu de Yesod, que é o fundamento daquilo que vai se manifestar. Ou seja, a consciência teve um pensamento, teve uma avaliação que causou uma sensação, teve uma emoção da coisa criada, e agora o fundamento para que se manifeste. Esse, portanto, é o terceiro estágio da criação. Absolutamente tudo passa por esses estágios. E na matéria nós temos o quarto estágio, que é o átomo, que é a unidade fundamental da matéria, é a menor fração capaz de identificar um elemento químico qualquer, daquela tabela periódica que nós estudamos em química, né? Lá nas escolas, primeiro, segundo grau, a gente já tem uma noção disso aí. E ela é formada por um núcleo que contém nêutrons, prótons e também por elétrons que circundam o núcleo.
Nós já falamos que o núcleo é quase 100% vazio. E o átomo é um termo que deriva do grego, do idioma grego, e significa indivisível. Mas hoje nós sabemos que ele é divisível também. Então, a partir daqui, a matéria está formada, porque o grupo de átomos forma as moléculas. Uma molécula de água, por exemplo, são dois átomos de hidrogênio e uma de oxigênio. Significa, lá pela química, se você colocar mais um átomo de oxigênio, ela se torna água oxigenada. Então, essas moléculas formadas por átomos, elas podem ser de natureza mineral, vegetal e animal. No vegetal, o primeiro reino em que a vida é percebida, e no animal, a vida é percebida no vegetal e no animal, não é percebida no mineral. O animal é o segundo reino no qual a vida é percebida. O grupo de moléculas forma, portanto, tanto onde existe vida, seja no vegetativo e no animado, elas formam células vivas. Então formam os tecidos e, finalmente, os órgãos funcionais que garantem a vida, com as funções que garantem a vida. E esses órgãos funcionais, eles proporcionam, portanto, a vida de um corpo complexo, como é uma árvore, por exemplo, como é um animal. Então veja que os átomos não podem ser separados sem que venha afetar ou destruir as propriedades das substâncias. A molécula é a menor parte de uma substância que mantém as suas características de composição e propriedades químicas. E na Kabbalah, esta fase é o mundo de Asiá, Olam Asiá. Deixa eu até corrigir aqui meu rascunho novamente. Então, aqui tem uma chave. Olam. Olam é uma palavra que significa mundo. Olam Ha-Asiá. Que não precisa decorar essas palavras em hebreu, porque nada mais é do que manifestação, ou seja, onde a matéria ela aparece aos 5 sentidos humanos, aos 5 sentidos naturais: visão, audição, tato, olfato e paladar. Ou seja, qualquer um pode ver o objeto do pensamento manifestado, depois de passar por todos esses mundos. Então, essa fase da criação, tudo, absolutamente tudo que você pensar, e aquilo que você também não consegue pensar, ele passa por essas fases: emanação, criação, formação e manifestação. Essa fase de manifestação, quando ela aparece nos 5 sentidos, para que todos possam apreciar a coisa criada, ela é representada pela letra Rei do nome de Deus. Veja que a segunda fase, a criação, ela também é representada pela letra Rei, a primeira letra Rei do tetragrama sagrado. E aqui novamente a letra Rei. Por que isso? Porque é aqui que você pode usufruir da coisa que foi criada, que passou pelos 4 estágios da criação. Então, a partir daqui, nós temos o reino, que na árvore da vida é representado, da Kabbalah, é representado pela Sefirah Malhut, que é a 10ª Sefirah da árvore da vida. Porque, vamos imaginar, há uma, como nós dissemos antes, há uma só consciência, que está em absolutamente tudo. O que você imagina e o que você não imagina. Como eu disse, a nossa imaginação é muito curta porque nós imaginamos
apenas com o consciente. Não trabalhamos o inconsciente, o subconsciente. Então, tanto na energia imanifesta como na energia manifesta, está uma só consciência. Tudo que existe e compõe a energia manifesta possui a consciência inteira. Não significa que é um pedaço da consciência, mas ela inteira. Então, sendo parte, não pode ser o todo da consciência. Por isso que está escrito, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Então, o todo é maior que a soma de suas partes. Eu posso ser tudo, mas não posso ser a energia imanifesta. Mas a consciência que está em mim molda a consciência que não está em mim. E isso começa com um pensamento na consciência que está em mim, que também sou energia manifesta. Com o choque entre o desejo de receber e o desejo de doar, que está antes, que nós já explicamos, o desejo de receber absorve a consciência. Que consciência? A consciência toda. E aqui ocorre o que chama na ciência de Big Bang. O início de tudo. A explosão da célula primordial, ou a desenvoltura da criação. O desenvolver, o primeiro passo da criação. Então, primeiramente, a consciência tem o desejo de receber no nível inanimado. Embora receba toda a consciência, mas está no nível inanimado e colapsa a função de onda com o desejo nesse nível. Então, as infinitas possibilidades, que nós já falamos sobre isso, aquilo que você pensa e aquilo que você não consegue pensar, são infinitas possibilidades, significa todas as possibilidades. São restritas conforme a capacidade da coisa criada de receber e sofre essa restrição e se tornam finitas probabilidades para se encaixar, para formar as diversas galáxias do universo. Sendo que uma delas é a Via Láctea que nós conhecemos, na qual nós estamos inseridos, o planeta Terra, esse sistema. Porque a consciência recebida se expande e o desejo de receber alcança agora o nível vegetativo. Isso são eras, são milhões e milhões e trilhões, talvez, de anos, bilhões de anos. Que o Big Bang tem 13 milhões de anos. Ou 13 bilhões, não lembro muito bem agora. Então, no nível vegetativo, aquelas infinitas possibilidades sofrem uma nova restrição. Uma restrição dessa vez menor, segundo a capacidade de receber. E se tornam novamente finitas probabilidades para formar os primeiros organismos vivos. Tudo é formado na medida que esta coisa criada consegue receber, segundo o seu estágio. Então, essa é a base que seria necessária para as escalas seguintes. Então, aqui, a consciência cocria, segundo um pensamento na consciência, porque há um pensamento na consciência. Tudo segue essa escala evolutiva. Então nascem ou são formados os autótrofos, que são seres vegetativos que produzem o próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas. Processo que ocorre a partir da transformação de energia solar, porque o Sol já existe na primeira fase. Como na fotossíntese, ou de energia química,
como na quimiossíntese, na matéria orgânica. Esses seres são a base da cadeia alimentar. Tudo se alimenta, os reinos seguintes, os seres seguintes se alimentam dessa matéria. E também são formados os clorofilados, através da luz solar. Porque eles realizam, através dessa luz, o processo da fotossíntese, pelo qual absorve energia solar para produzirem sua própria energia. Isso ocorre através da ação da clorofila, que é aquele pigmento associado à coloração verde das plantas. Só que a consciência transferida, como eu disse, ela sofre evolução no desejo de receber e se expande mais uma vez, e o desejo de receber atinge o nível animado, para formar organismos animais, um outro reino. Então aí vem os acelulares, que são seres que não têm células, são moléculas, como os vírus. Os unicelulares, formados por uma única célula, como as bactérias, já são seres um pouco mais desenvolvidos que os vírus. E os pluricelulares, ou multicelulares, que são constituídos por de duas ou mais diversas células, como os animais e as plantas. Os invertebrados, que são a maioria das espécies, cerca de 95%, e os vertebrados, que são a minoria, cerca de 5%, e que não possuem capacidade de produzir seu próprio alimento. Como nós, por exemplo, nós não podemos produzir o próprio alimento, nem uma vaca, nem um animal qualquer. Portanto, ele precisa da cadeia alimentar que está antes. Olha a perfeição da criação. Então, bote a cabeça no travesseiro e agradeça porque você faz parte desse contexto miraculoso, esse contexto divino da criação de Deus, sendo que você pode criar. Então vejam vocês, finalmente a consciência transferida se expande mais uma vez e o desejo de receber a única coisa criada no todo, pelo todo, que está antes, atinge o nível do Criador para formar seres humanos. Diria o banho mental purificador que levanta o homem acima dos reinos e níveis de consciência anteriores. Essa evolução acontece de modo tão rápido que o que levou bilhões de anos para que fosse produzido na criação toda, isso não é aqui somente, na Terra, mas em outros locais, só que são de outra forma essa criação, talvez num nível sutil de existência, talvez num nível muito mais avançado que aqui. Mas o fato é que esta humanidade ocorre tão rápido que o reino humano autêntico, acabado e perfeito, a imagem e semelhança de Deus, já começa a ser visto à distância. Veja a nossa mundialização das coisas, universalização, globalização, mas isso não ocorre somente aqui, mas sim na realidade toda, no universo todo. Então, essa maravilhosa visão surge. O reino humano perfeito é, na verdade, o reino de Deus, o reino dos céus. A luz radiante deste reino divino está começando a surgir acima da esfera da escuridão e dos sofrimentos humanos. E por que não dizer também do sofrimento animal, do sofrimento da natureza como um todo, vegetativa inclusive. Há medidas para a proteção também desses reinos.
Então, sob a forma de ciência do espírito, de análises cósmicas, isso que inspira, a partir do nosso tempo, e num futuro breve, a consciência da humanidade a praticar o amor ao próximo, que é o único mandamento que os cabalistas professaram. Então, como nós podemos verificar pela lógica, a consciência foi transferida para a criação através de leis universais, eternas, justas e imutáveis. Uma vez que você domine essas leis, então você saberá o contexto inteiro da criação e se torna um co-criador, porque a criação está aí. Você pode modificar a criação. Pensamento, sensação, emoção e sentimento. Isso nunca muda. Isso é justo, isso é eterno e isso é universal. Vale para qualquer lugar. Vale para qualquer tempo. Não prejudica absolutamente nada e nem ninguém. E nunca muda. Veja a justiça disso. Veja a completude disso. A plenitude disso. Então o homem, a única tarefa dele deve ser justamente conhecer essas leis. Isso rege todo o universo. Mas o homem reina conforme uma dessas leis aqui sobre o que está escrito na Kabbalah. Os peixes do mar, as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Para vocês é o Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, que para nós é o Bereshit, para os judeus é o Bereshit, no princípio, Bereshit. Então, na onda das infinitas possibilidades, algo, alguém, alguma coisa, situação, lugar, fato, acontecimento, continuam sendo moldados através da consciência una e indivisível, segundo a variação da mente individuada. É um pensamento na consciência quem escolhe, com o mesmo desejo de receber criado. E agora, no nível humano, para que efetivamente seja um ser dominante sobre tudo, a começar pelo propósito da vida de cada um. Então, tudo que você quer, e para resolver um desafio chamado de problema, por muitos, ou uma carência nos 4 pilares que sustentam o ser, que são os relacionamentos, a ocupação humana, o suprimento e a saúde. Tudo é saúde. L'chaim. Obrigado a todos.